A criança deve ser o foco e a preocupação do presente em todas as etapas de seu desenvolvimento. É o que afirma a Federação Espírita do Brasil em sua revista Reformador. Nós da TV Web Luz, com grande satisfação, estamos recebendo Marta Rios Guimarães, que é membro da USE São Paulo. E nós perguntamos a Marta, Martinha, como ela prefere ser chamada, o que consiste a educação infantil nas casas espíritas ou evangelização infantil, que é uma questão de terminologia, né? Perfeito. São duas nomenclaturas. Obviamente, nós respeitamos a escolha de cada instituição. Nós optamos por educação espírita porque entendemos que reflete melhor o trabalho que nós pretendemos realizar, que é o de levar a mensagem espírita para a criança. Isso porque nós que fazemos parte de instituições espíritas, que participamos do movimento, percebemos que na maioria das vezes os adultos chegam à casa espírita movidos por muitas dificuldades, que a gente até costuma dizer, movidos pela dor. E normalmente eles dizem o seguinte: se eu tivesse no passado todas as informações que a doutrina espírita me trouxe, eu teria feito muitas coisas diferentes e teria sofrido menos. Então, por que não colocar à disposição da criança que está reiniciando a sua caminhada, uma nova encarnação, essa mensagem que é tão esclarecedora e que poderá ajudá-la a ter uma vida mais equilibrada e mais feliz? Esse é o nosso objetivo com esse trabalho. E esse trabalho, você diria que está tendo uma boa receptividade nas casas espíritas ou ainda algumas ainda se mantêm reticentes quanto a isso? Olha, eu acho que o nosso papel aqui é falar a realidade, porque nós precisamos refletir bastante. É uma área extremamente estratégica, acredito eu, não só para a casa espírita, como para a sociedade como um todo, e infelizmente ela ainda não merece a atenção que é devida. Nós temos bastante conhecimento do movimento espírita. Eu faço parte de uma equipe que leva um curso de formação de educadores em todo o estado de São Paulo e até mesmo fora do estado de São Paulo, através da internet, cursos à distância. E a realidade é que a educação espírita da infância ainda não é prioridade nas instituições. De uns tempos para cá, nós percebemos que o espaço vem sendo ampliado, mas ele está ainda muito aquém daquilo que deve ser feito. Por que isso ocorre? É uma boa pergunta. Muitas reflexões ela propõe, nós devemos fazer isso. Eu não saberia te dizer exatamente o porquê. Talvez, provavelmente porque ainda a estrutura da instituição espírita é voltada principalmente para o adulto. E nós vemos, inclusive, muitas instituições que dizem que tem um trabalho voltado para a criança, mas, na verdade, não é um trabalho que tem um planejamento, que é pautado na base doutrinária. Muitas vezes é uma recreação, é como eu costumo brincar, né? São babysitters ou chapelaria de criança. Então, vai lá, coloca a criança num determinado espaço, para que os pais, né, os adultos, possam assistir à reunião deles com tranquilidade, depois vai lá, retira a criança, sem a preocupação de preparar adequadamente os trabalhadores, sem que exista um planejamento, uma elaboração de uma aula, uma avaliação. Então, são coisas assim muito sérias que estão acontecendo no meio espírita e que nós precisamos começar a olhar para essa área tão estratégica como eu disse. Isso é bastante preocupante, né? Eu fiquei sabendo que a Federação Espírita de Goiás defende esse trabalho até com os bebês. Com os né? bebês. Exatamente. O nosso trabalho, o que nós procuramos levar para as instituições, para os dirigentes e principalmente para os trabalhadores do setor, é que a casa espírita ela não tem... ela tem o dever, não é favor que faz em receber a criança. A partir do momento que tem, não importa a idade, tem que ter uma equipe, tem que ter um espaço devidamente preparado. Lembrando que o que é um espaço devidamente preparado para uma criança? É um espaço limpo, um espaço seguro, um espaço com ventilação e não simplesmente uma sala que está sobrando, muitas vezes que não reúne essas características que eu estou colocando aqui, e se coloca lá a criança com alguém para tomar conta. Já começa por aí. Né? E fora isso também,
lembrando disso que é muito, muito importante, o preparo das pessoas que vão cuidar dessas crianças. É sobre isso que eu queria lhe falar. Realmente, os cursos ainda que para a formação desses educadores infantis, você diria que eles têm atendido à expectativa? Sim. O que nós notamos quando começamos o trabalho, obviamente, fomos atrás das informações, dos materiais que existiam. E foram eles o ponto de partida e, óbvio, todos eles têm também um papel muito importante, têm pontos positivos. Mas uma coisa que nós começamos a perceber no decorrer do nosso trabalho, do desenvolvimento dele, talvez porque fôssemos muito jovens também, é que ele estava, às vezes, precisava de uma modernizada, digamos assim. Então, nós temos hoje muitos materiais e muitas metodologias que foram desenvolvidas na década de 60, de 70 e que não prende mais a atenção de crianças de hoje. Existe também isso. A sociedade mudou. Né? Exatamente, a criança também mudou. Hoje nós temos crianças que lidam com a tecnologia de uma forma muito mais fácil, intuitiva do que nós adultos. E tudo isso tem que ser levado em conta na hora que você vai passar a mensagem, ou seja, não adianta mais um método, você colocar a criança numa sala, querer conversar e que ela pinte depois. Isso pode ser feito? Pode. Mas se você ficar nessa repetição de atividade, a criança não vai querer voltar, que é um outro grande desafio. Você fazer com que a criança tenha interesse em retornar na outra semana para dar prosseguimento àquilo que ela aprendeu na semana anterior. Olha, você que está nos vendo agora, a Marta é muito modesta, mas ela é autora deste livro aqui, que os interessados, quem estiver interessado, chama-se Comece pelo Comecinho. O que você poderia falar sobre esse seu trabalho? Esse livro, ele, na verdade, ele é uma espécie de relato do trabalho que eu venho realizando desde 1992 numa casa espírita chamada Centro Espírita Gabriel Ferreira, na Zona Norte de São Paulo, unida à USE. E foi exatamente ali que nós encontramos a oportunidade de trabalhar e o espaço para as inovações, que nós consideramos extremamente necessárias. Então ele funciona como uma espécie de laboratório para os educadores espíritas e nós temos a grande satisfação de receber esses colegas, né, de trabalho, de tarefa, na nossa instituição regularmente, pessoas que vêm de todos os cantos do estado de São Paulo, pessoas até de outros estados, que vão para conhecer uma estrutura e perceber que, acima de tudo, com amor, com carinho, com dedicação, é possível fazer um trabalho de qualidade, onde a criança aprenda a mensagem espírita de acordo com a capacidade dela de absorver aquele conteúdo e, acima de tudo, que ela se sinta dentro da casa espírita, na própria casa dela, querendo retornar para o convívio com as pessoas que ali estão. É isso um pouco que o livro coloca. Além, obviamente, de algumas técnicas, metodologias mais explicadas. Olha, é muito bom saber, né, que os interessados, e assim como a Federação Espírita defende esse trabalho, né, que já pode contar com uma obra que pode dar o suporte necessário para a execução desse trabalho numa instituição espírita. Mas nós gostaríamos de perguntar para você, Martinha, o que se espera de um trabalhador que tem interesse? Qual o perfil desse trabalhador? Bom, acima de tudo, ele tem que conhecer a doutrina espírita, porque se ele vai passar adiante a mensagem espírita, ele tem que ter conhecimento dela. E fora isso, ele tem, obviamente, é desejável que ele busque informações na área específica, né, de psicologia, de pedagogia, e que ele tenha muita criatividade, saiba e valorize o trabalho em equipe, entre outras coisas, que também é importante, o amor à criança e ao trabalho que ele vai executar. A grosso modo, seria isso, né? Martinha, com base na sua experiência até, você diria que essas casas que estão fazendo a evangelização infantil, a educação infantil, elas chegaram a um nível, atenderam, de certa forma, as expectativas,
ou se elas enfrentam muitos problemas, né? Olha, como eu te disse, esse setor ainda, assim, são muitos os desafios que envolvem o trabalho de levar a doutrina espírita para a criança, em especial. Um deles é, por exemplo, a alta rotatividade de trabalhadores. Então, é muito comum nos nossos cursos, nós no início do ano recebemos uma equipe de uma instituição, vai, faz o curso, aí no meio do ano volta à mesma casa, manda uma outra equipe totalmente diferente. Por que isso ocorre? Um dos motivos é a desvalorização do trabalho. O trabalhador se sente desmotivado. São muitos obstáculos que realmente nós temos que enfrentar e superar se nós quisermos levar o trabalho adiante. Passando por espaço inadequado, falta de materiais, falta de uma estrutura voltada para a criança também. Nós entendemos que a criança não precisa ser privilegiada dentro da casa espírita, mas ela tem que ser tratada, ao nosso ver, da mesma maneira que o público adulto é tratado. E isso serve para qualquer público, seja a pessoa com necessidade especial, o jovem, enfim. Então, essa alta rotatividade, ela impede que o trabalho se firme e vá adquirindo assim, um progresso que, com o passar do tempo, com uma equipe fixa, trabalhando em conjunto, vai acontecer. Esses são alguns dos desafios. E para que isso seja diminuído, amenizado, acredito eu que realmente tem que passar por um processo de valorização. Os dirigentes têm que entender que o trabalho voltado para a criança, ele é tão importante quanto qualquer outro trabalho dentro da casa espírita. Sem dúvida. Né? E precisa, então, criar estrutura para isso. Precisa verificar se a equipe que eles estão colocando para trabalhar com a criança está devidamente preparada. Se não está, o que a casa pode fazer para auxiliar nesse preparo? Tem que acompanhar o desenvolvimento desse trabalho, lembrando que fazer uma avaliação desse trabalho a partir de quantidade de crianças é um outro erro. Não é a quantidade de crianças que você tem dentro da casa espírita que vai dizer se o seu trabalho tem qualidade ou não. Mesmo porque a realidade nos mostra que as instituições que possuem um grande número de crianças normalmente têm um trabalho social vinculado. Mas o ideal é o quê? Que a criança vá à casa espírita pelo prazer de estar ali, em contato com os amigos, com os educadores, que nós passamos a fazer meio que parte da família, com o passar do tempo e o convívio que nós temos com eles. Então, acredito eu que realmente é acordar para a necessidade de valorização e de preparo dessa área. E quando falamos em valorização, preparo, eu acho que vai se esbarrar numa coisa bastante, eu diria que, aspas, perigosa, né? A escolha de pessoas para esse trabalho. Quer dizer, baseado num caráter, sabe, simplesmente por simpatia, né? Sem exigir a necessária qualificação para um trabalho de grande importância. Benê, você tocou num ponto realmente importante. Como eu disse aqui, muitas vezes não tem essa preocupação de se colocar no trabalho, à frente do trabalho, uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento doutrinário. Então, a pessoa às vezes começou a frequentar a casa espírita, eu gosto de criança, então você vai fazer o trabalho com elas. Ótimo, gostar de crianças é um dos requisitos necessários, porque se eu não gosto de criança, não tenho condições de trabalhar com elas. Mas nesse caso, o conhecimento, o estudo da doutrina é essencial, para que nós não corramos o risco de passar para os menores uma informação equivocada da doutrina e que depois pode gerar grandes problemas e poderá assim também se tornar quase impossível de desfazer aquele conceito errado que foi passado adiante. Isso vai fazer diferença ali no dia a dia da criança, na hora dela fazer as escolhas dela, na hora dela refletir, na hora dela realmente fazer a caminhada com as próprias pernas, como nós costumamos dizer. E é interessante dizer o seguinte também, né, Marta? Estamos falando de educação infantil, mas a família, os pais também têm que se educar. Quer dizer, é todo um processo que integra, né, plenamente as pessoas dentro da comunidade espírita. Perfeitamente. Nós costumamos dizer que um dos grandes obstáculos que nós temos é trabalhar exatamente com os pais, para que eles tenham consciência de que tipo de trabalho nós realizamos. O nosso papel
Nós costumamos passar isso para os pais dos educandos lá da nossa casa. Nós somos coadjuvantes no processo educacional. Eles são os principais educadores. Mas a casa espírita, através de um trabalho de educação espírita infantil, pautado na base kardeciana, com qualidade, um trabalho em equipe, responsável, ele pode ser um grande coadjuvante nesse momento de educar. E acredito que, além de fazermos isso, né, empreendemos todos os esforços necessários para que o nosso trabalho flua dessa forma, nós temos que mostrar aos pais isso. Porque se eles não tiverem consciência de que o trabalho ali efetuado tem um planejamento, tem um roteiro que segue, que pautado na base doutrinária, se eles não souberem que aquilo vai ser importante para o filho deles, eles vão, talvez, não vão dar o devido valor e muito provavelmente vão começar a acontecer uma série de problemas, entre eles o quê? As ausências. Porque os menores necessitam que os pais os levem até a casa espírita e muitas vezes, então, por falta desse conhecimento, da importância do trabalho, os pais não levam. Outro obstáculo a ser superado. É algo bastante complicado, né? Porque nós estamos falando aqui de família, né? Reforçar a base, né, familiar, né? Que dá estrutura à sociedade, né? Uma frase que sempre me toca profundamente, acredito que até você, né, permite dizer, a Joana de Ângeles mesmo se refere ao lar, né, como um templo. Exatamente. E as pessoas não podem simplesmente transferir responsabilidades. Os pais não podem abrir mão de um direito que é deles, de participar desse processo de educação, que ao mesmo tempo eles também estão sendo educados também, né? Nossa, com certeza. A convivência com a garotada, realmente você tocou num ponto interessante, é uma via de mão dupla. Nós ensinamos, mas nós aprendemos barbaramente com eles. Desde que nós consigamos entender isso. Eu, apesar de eu sou adulta, sou educadora, mas não significa que eu sei tudo. Não significa que eles estão ali para me obedecer. Eles estão ali como companheiros de uma caminhada. E nós juntos vamos ensinando e aprendendo mutuamente. É uma das grandes belezas desse trabalho, a ponto de muitas vezes eu falar, eu brincar, como que eu posso chamar de trabalho algo tão prazeroso, algo tão rico e até mesmo tão repleto de alegria, de riso fácil. É um trabalho fascinante. Eu tenho um profundo respeito por um trabalho desse, por conta até dessa incompreensão que causa muita dificuldade, acaba entravando todo um processo que vocês vislumbram lá na frente uma grande possibilidade de ampliação, né, do conhecimento da nossa doutrina, e começando pelas crianças, né? Como a gente ficar indiferente à importância desse trabalho? Não entendo por quê. Eu acredito que iniciativas como essa aqui, aliás, eu parabenizo toda a equipe por terem colocado em pauta esse assunto tão importante que ainda não tem, como eu disse, o devido espaço, é um dos caminhos. A partir do momento que nós começarmos a falar sobre isso, debater, refletir, acredito eu que é quando nós começamos a melhorar também esse trabalho, fazendo com que as pessoas acordem para a necessidade dele. Não é um trabalho qualquer, é um trabalho de suma importância, como eu disse, estratégico demais, porque ele afeta uma criança que é transformada pela mensagem espírita. Quantas outras pessoas, no decorrer da caminhada dela, ela vai tocar e ajudar a transformar positivamente também. Isso é mais um ponto que a gente deve levar em consideração, acredito eu. Com certeza. E olha só, apenas em caráter de ilustração. O Kardec cita em uma passagem do Livro dos Espíritos que, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Bela tarefa de vocês, né? Bela tarefa nossa, porque na verdade educar eu acho que é um pouco, todo mundo pode fazer parte desse processo. E nós da TV Web Luz agradecemos imensamente de ter contado com Marta Rios Guimarães,
a Martinha. Para você que nos acompanhou até agora, até breve. Muito obrigada, eu que Obrigado, agradeço. Marta.